Fala galera do TPA, estamos aí de volta agora para a nossa aulinha de estrutura atômica, tá? A gente viu os modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, entendemos como é que funciona o átomo, agora é para a gente aprofundar mais ainda no átomo, entender como é que é a estrutura do nosso átomo, tá? Então, vem comigo! Galera, olha só essa divisão aqui que eu apontei para vocês, ó. Tá aí, ó. Tem um desenhozinho bonitinho, né? Você tem o núcleo positivo e os elétrons girando ao redor, um desenhozinho que a gente já conhece. Ali, pessoal, você tem o núcleo e a região onde estão os elétrons a gente chama de eletrosfera, tá? Então vamos fazer uma divisão legal agora, tá? Agora por escrito. Eu tenho ali o átomo e o átomo a gente divide em núcleo e eletrosfera. O que nós encontramos no núcleo? Encontramos basicamente prótons e nêutrons, tá? Prótons são positivos, nêutrons não têm carga elétrica, e na eletrosfera a gente encontra basicamente os elétrons, tá? Então essa é uma divisão importante para você saber. A divisão entre o núcleo e a eletrosfera. O que você encontra no núcleo? Prótons e nêutrons. E o que você encontra na eletrosfera? Os nossos queridos elétrons, tá? Vamos fazer isso, armar essas três partículas, que a gente chama de partículas fundamentais, dentro de uma tabelinha para você entender algumas coisas. Eu quero dividir entre prótons, nêutrons e elétrons e dar algumas características. Então tá aí, pessoal, olha essa tabela que está aparecendo para você. Tá ali, você tem a partícula, então tá lá próton, nêutron e elétron, e basicamente eu vou fazer uma relação ali entre a massa e a carga, tá? A gente costuma dizer o seguinte, pessoal, o próton tem massa 1 e tem carga mais 1, tá? Então tem massa 1 e carga mais 1. É uma partícula de carga positiva. Enquanto que o nêutron, pessoal, tem massa 1, é uma partícula que possui massa, só que tem carga 0, tem ausência de carga elétrica, tá? Por isso que coloquei carga 0 ali. Enquanto que o elétron, pessoal, a massa é 1 sobre 1836, eu vou explicar já já, e a carga é menos 1, uma partícula de carga negativa. Voltando para a massa, galera, perceba o seguinte, note que o elétron é cerca de 1836 vezes mais leve do que o próton, ou se você preferir, o próton é 1836 vezes mais pesado do que o elétron. Conclusão, pessoal, o elétron é uma partícula que não pesa quase nada, é muito levinho, tá? Chega a ser quase desconsiderável, quase desprezível a massa que eu tenho do elétron, tá? É uma massa bem pequenininha, certo? Vou colocar isso numa forma de uma representação legal, tá? Olha como é que a gente representa o próton. Tá lá, P11. Aquele 1 lá de cima representa o número de massa dele, enquanto que ali embaixo representa a carga dele, que é de apenas 1, tá? É uma partícula de carga positiva. Olha como é que a gente representa o nêutron. Nêutron 1, 0, massa 1 e carga 0. E olha como é que a gente representa o elétron. Elétron 0 e menos 1. Coloquei 0 porque a gente está considerando a massa dele desprezível. 0 e menos 1, a partícula de carga negativa. Beleza? Deu para mapear bem como é que funcionam nossas partículas? Tranquilo, né? Vamos começar a aprofundar mais um pouquinho? Galera, olha só essa representação aqui, ó. Eu tenho ali um elemento químico X. Lembra que elemento químico é um conjunto de átomos, tá? Quando você junta muitos átomos, você chega no elemento químico. Então tem o elemento químico X. E vai aparecer para você agora. Tá ali, ó. Tem A e tem Z. Pessoal, essa representação é nova, tá? O que é o A? A, pessoal, basicamente é o meu número de massa, tá? Vou explicar para você daqui a pouco o que é o número de massa. E Z, basicamente, é o número atômico do meu elemento, que representa o número de prótons, tá? Agora sim, deixa eu detalhar para você, pessoal. Número de massa, basicamente, é a soma que eu tenho do número de prótons mais o número de nêutrons do meu elemento químico. Quer ver, ó? A é igual a Z mais N. Só estou querendo dizer que o número de massa, A, é a soma do número de prótons com a soma do número de nêutrons, tá? Ou seja, o quanto que pesa um átomo, a gente coloca, um elemento químico, desculpa, a gente coloca dessa maneira. Aí você pergunta, professor, por que você não colocou o elétron? Galera, eu não coloquei o elétron porque a gente viu que a massa do elétron é praticamente desprezível. Então, o elétron não vai entrar nessa conta. Número de massa igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Interessante frisar uma coisa, pessoal. O número atômico do elemento, o Z, que é o número de prótons, é a identidade do elemento químico. Como assim a identidade? É o que identifica o elemento químico. Por exemplo, pessoal, olha para a sua tela ali. Ó. Eu tenho o hidrogênio, e você está vendo ali o hidrogênio 1, 1. O que aquilo quer dizer? Que o número de massa do hidrogênio é 1 e que o número de prótons dele é 1. Galera, só tem número de próton igual a 1 quem é hidrogênio. Não existe ninguém nesse mundo que tenha número de prótons igual a 1
que não seja o hidrogênio. Tem que ser o hidrogênio, é o que identifica o elemento químico, tá? Ou seja, se você estiver andando por aí, sei lá, você foi a uma balada e você encontrou alguém que tem número atômico 1. Galera, esse cara que tem número atômico 1, você pode ter certeza que é o hidrogênio, tá? Então, mais uma vez, está passando na rua, tropeçou em alguém com número atômico 1, esse cara é o hidrogênio. Quem identifica o elemento químico é, de uma vez por todas, o meu número atômico, tá? Não existe ninguém que tenha número atômico 1 que não seja hidrogênio. Tem que ser hidrogênio, certo? Ah, professor, mas pode disfarçar. Não, não pode. No mundo aqui da química, não há disfarce. Quem tem número atômico 1 é o hidrogênio, tá? Assim, quem tem o número atômico 8 é o oxigênio e assim por diante, certo? Vamos continuar nossa história? Olha aqui, pessoal. Olha esse átomo que eu estou colocando para você agora. Agora eu coloquei de forma completa. Tá vendo que eu tenho um sódio 23 e 11, tá? Pessoal, aquele 11 é o que mesmo? Número de prótons, é o número atômico, né? Então vou colocar assim, ó, eu tenho 11 prótons, certo? Vamos calcular quantos nêutrons tem esse elemento? Então vamos lá, a gente vai usar a seguinte fórmula. A é igual a Z mais N. Coloca na fórmula, pessoal, o número de massa é 23, o número de prótons é 11 mais N. Faz a continha facinho, N é igual a 12, tá? Olhou para o exemplo, com calma, aí você me pergunta, professor, não tem como determinar o número de elétrons? Claro que tem. Olha só, pessoal. Perceba lá o sódio é 2311. Eu estou representando ele como um átomo neutro. Você não está vendo nenhuma carga positiva e nenhuma carga negativa. Quando o átomo é neutro, pessoal, o número de prótons é igual ao número de elétrons, para que a gente tenha um equilíbrio. Então, como eu tenho 11 prótons, para aquele caso ali, eu também vou ter 11 elétrons. Tá bom? Então é tranquilo, né? Olhou para o seu elemento, não tem carga, é um átomo neutro, eu consigo determinar o número de elétrons também a partir do número de prótons, tá? Mas deixando claro que aquela representação A e Z é número de massa e número de prótons, tá? Que de quebra você pode também encontrar o número de elétrons, certo? Agora, olha só isso aqui, pessoal. Eu tenho ali ó, um cloro, e o cloro é 3517, tá? 3517, o que é aquele 17? Exatamente, são 17 prótons. Tá vendo que o átomo é neutro, pessoal? Se o átomo é neutro, eu não estou vendo nenhuma carga nele, eu vou colocar ele com 17 elétrons também. E já apareceu para você, A igual a Z mais N, 35 é igual a 17 mais N, N é igual a 18, calculei o número de nêutrons. Galera, por que eu coloquei esse exemplo? Coloquei esse exemplo porque eu quero falar para você que átomos podem ganhar ou perder elétrons. Por exemplo, o cloro, pessoal, ele pode ganhar um elétron. Vamos fazer aqui uma coisinha. Pessoal, se eu te dou um elétron, eu vou te dar um elétron, toma um elétron. Um elétron não tem carga negativa? Se você me der um elétron também, eu vou ficar mais negativo, não é? Por quê? Porque eu estou ganhando cargas negativas. Então, pessoal, se por um acaso o cloro ganhar um elétron, ele vai ficar negativo. Então vai ficar assim, ó, cloro 35, 17, menos 1. Professor, o que é aquele menos 1? Menos 1, pessoal, quer dizer que ele ganhou um elétron, por isso que ele ficou menos 1. Professor, e se ele tivesse ganhado 4 elétrons? Ia ficar menos 4. Tá? Então, mas como ele ganhou apenas 1, ficou menos 1. Vamos fazer umas continhas? Pessoal, aquele 17 continua representando o meu número atômico. Então, eu continuo tendo 17 prótons, tá? Galera, mas eu falei para vocês que ele ganhou um elétron, né? Se ele ganhou um elétron, eu vou dizer que ele tem 18 elétrons agora. Antes ele tinha, como você pode ver do lado de lá, 17 prótons e 17 elétrons. Agora, como ele ganhou um elétron, ele passa a ter 17 prótons e 18 elétrons. Vamos calcular o número de nêutrons? Pronto, A igual a Z mais N, 35 é igual a 17 mais N, N é igual a 18. Continuei com a mesma coisa, né? Porque o número de prótons não foi alterado, tá? Olhou para mim e eu sei que você quer perguntar. Professor, você falou que o átomo, que o elemento químico ali, ganhou elétron. Ele pode perder também? Pode, pessoal. Vamos ver? Olha só esse exemplo, pessoal. Tem um sódio 2311. Aquele 11, mais uma vez, número de prótons, 11 prótons, tá? Você não está vendo carga nenhuma, tem 11 prótons, tem 11 elétrons, né? Mandei a conta para você, A igual a Z mais N. Ali eu coloquei 23 igual a 11 mais N, N igual a 12, né? Número de nêutrons. Pessoal, o sódio, ele pode vir a perder um elétron. Então vamos fazer a mesma brincadeirinha aqui. Pessoal, se eu vou perder um elétron, vou te dar um elétron, toma um elétron. Eu não estou perdendo alguém de carga negativa. Se eu estou perdendo alguém de carga negativa, eu estou ficando menos negativo. Consequentemente, eu estou ficando mais positivo. Eu estou perdendo os meus negativos. Então, quem perde elétrons, pessoal, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, o sódio, ó, quando eu perder elétron, ele vai ficar assim, ó, pronto. Na2311 mais 1. O que quer dizer aquele mais 1? Que ele perdeu elétrons, tá? Bem tranquilinho, né?
perdeu, ficou mais 1. Professor, se tivesse perdido 2, ia ficar mais 2. Vamos fazer uma continha agora? Pessoal, aquele 11 ali continua representando o meu número de prótons. Então tá aí, ó, 11 prótons. Antes ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, como você pode ver ali, do outro lado, né? Só que agora, pessoal, não aconteceu que ele perdeu um elétron, então agora ele passa a ter 10 elétrons. Tudo bem? Manda a conta para você. A igual a Z mais N, 23 igual a 11 mais N, N é igual a 12, o número de nêutrons não foi alterado. Certo? Professor, você esqueceu de falar umas palavrinhas para mim, porque eu sei que existe uma palavrinha que chama cátion, existe ânion. Exatamente. Eu só falei para você ali que perde, que ganha elétrons, mas eu coloco para você agora, pessoal. Tá lá, ó. Você tem um ânion, eu coloquei o mesmo, cloro menos, tá? Eu coloquei outro ali, oxigênio menos 2. E eu estou colocando ali também Na+, e Mg2+. Galera, aquela galera de carga negativa recebeu elétrons de alguma forma. Aquilo a gente chama de ânion. Ânion é uma espécie química que recebeu elétrons. E aquele pessoal positivo ali é uma espécie química que o quê? Que perdeu elétrons, por isso ficou mais positivo, e a gente chama aquilo lá de cátion. Tudo bem, gente? Feito isso, a gente ficou familiar com essa história de colocar o número de prótons, o número de elétrons. A gente pode falar mais algumas coisinhas, tá? Existem elementos, pessoal, que a gente classifica esses elementos como isótopos, tá? Uma palavrinha diferente mesmo. O que são elementos isótopos, pessoal? Isótopos são aqueles elementos que têm o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Como assim, professor? Tá. Olha esses 3 exemplos que eu estou colocando para você agora. Tá aí, ó. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, Mais uma vez, é tudo hidrogênio, então tem que ter o mesmo número atômico. Tá vendo que o número atômico daquele hidrogênio de lá é 1, o do meio também é 1, e o mais da ponta aqui também é 1. Só que muda o número de massa, né? 1, 2, 3. Essas espécies, pessoal, esses hidrogênios, são hidrogênios isótopos, tá? Por curiosidade, eles também levam alguns nomes diferentes, ó. O hidrogênio mais de lá é chamado realmente de hidrogênio, o do meio é chamado de deutério, e esse mais perto de mim é chamado de trítio, tá? São 3 elementos muito encontrados no Sol, por exemplo, e acontecem diversas reações de fusão entre eles. Eles se fundem e por isso que gera aquele calor imenso do Sol, porque a fusão é uma reação que libera bastante energia, bastante exotérmica, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha só esses 3 exemplos. Tá aí, ó. Oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. Só que é 8, 8, 8. Mais uma vez, tem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Aqueles hidrogênios que eu já tinha representado levam nomes específicos. Esses oxigênios não, pessoal. Eles são simplesmente conhecidos como oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Mas o importante é que você determina para mim aí que eles têm o mesmo número de prótons. Tudo bem, gente? Então, isótopos são aqueles elementos que têm o mesmo número de prótons. Joia. Agora, olha isso aqui, pessoal. Eu tenho os isóbaros. Isóbaros são aqueles elementos que têm o mesmo número de massa, certo? Só que têm diferentes números de prótons. Professor, você pode colocar um exemplo para mim? Posso. Olha só. Tá aí, ó. Eu coloquei o potássio K, 4019. Eu vou colocar o cálcio 4020. Pessoal, observa comigo. Quantos prótons tem o K? 19. Quantos prótons tem o Ca? Tem 20. Agora, olha para o número de massa. É 40 e 40. Tem o mesmo número de massa, não tem? Então, esses elementos são elementos isóbaros. Simplesinho, né? Agora, olha esses 2 outros elementos. Na verdade, esses 3 elementos agora. Ó. Eu tenho o Ca, 4220. Aí eu tenho SC, 4221. E eu tenho ali também o Ti, que é o titânio, 4222. Pessoal, observa. São diferentes números atômicos, mas o número de massa é exatamente o mesmo, né? 42, 42 e 42. Molezinha, né? Você identificar um isóbaro é tão simples, né? É você bater o olho e ver se tem o mesmo número de massa. Joia? Falta ver uma classe, hein? Essa classe aqui, pessoal. Os isótonos. Isótonos são aqueles elementos que têm o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons. Vamos ver exemplo? Olha só esses 2 exemplos aí. Eu tenho um cloro, e ali eu estou colocando como cloro 3717, e eu tenho um cálcio 4020. Vamos fazer a conta? Tá lá, ó. A igual a Z mais N para aquele, A igual a Z mais N para esse, e você notou que o número de nêutrons é igual a 20. Então, os 2 elementos têm o mesmo número de nêutrons, então a gente pode classificar esses elementos como isótonos. Joinha? Beleza, né, pessoal? Não tem segredo nisso não, né? Galera, infelizmente essa matéria aqui,
ela é muita prática, você tem que praticar bastante para você conseguir identificar um isótopo, um isótono, tá? Um isóbaro, e a outra parte também de você ver quantos prótons, quantos elétrons, quantos nêutrons, tá? Mas tudo isso a gente vê na nossa lista de exercício, tá? Tenho prova amanhã, a gente se vê, um grande abraço.